3, 2, 1, vamos lá. Pá, pum! Fala galera, tudo bem com vocês? O Palmeiras é o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, ganhou o clássico em cima do São Paulo, 3 pontos na frente do vice-líder Corinthians. O Palmeiras que tem assim uma certa obsessão pelo Campeonato Brasileiro e eu vou trazer detalhes para vocês. Falar também do São Paulo que começa a ter um foco ali de crise, mais uma vez jogando mal no segundo tempo e mais uma vez dominado pelo adversário. Agora tem Copa do Brasil contra o Palmeiras e a torcida está na bronca com o Rogério Ceni. Será que a diretoria já pensa ou começa a questionar o trabalho do Rogério Ceni? Vou trazer esses bastidores para vocês também. Mas antes, já se inscreveu no canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem muita informação de qualidade para vocês. Aliás, por falar em qualidade, a qualidade do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro é indiscutível até aqui. 3 pontos na frente do segundo colocado Corinthians e 7, abrindo 7 na frente do terceiro colocado, que é o Atlético Paranaense. O Palmeiras tem assim aquela coisa do mentalmente forte, consegue uma virada, consegue fazer mais de um gol em poucos minutos e foi assim no Morumbi com 2 gols dos zagueiros, né? Gustavo Gomes, o capitão, e também o Murilo. Sem contar o Scarpa, né? Que vive assim uma fase muito boa no Palmeiras. Aliás, um parênteses aqui rápido, deixa eu trazer números do Gustavo Scarpa para vocês. É o primeiro em assistências, tem 5. É o primeiro em participações diretas em gols, 7. E é o primeiro em passes decisivos, 46. Números do SofaScore para vocês, só para ter uma ideia assim de um dos principais jogadores nessa noite assim mágica para o torcedor do Palmeiras, que não teve Abel Ferreira no banco de reservas, time que foi comandado pelo João Martins. É um Palmeiras que, claro, evidentemente pensa num tetra ou tri direto da Libertadores, foca na Copa do Brasil, que tem o São Paulo como adversário nessa semana, mas existe assim na academia de futebol uma pequena obsessão ou uma vontade a mais em relação ao Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Palmeiras do Abel Ferreira venceu 2 Libertadores, venceu uma Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, ou seja, competições, no caso do Campeonato Paulista, que tem a fase final ali de mata-mata. E na Libertadores também, na Copa do Brasil é assim também, desde o início da competição. E essa situação de pontos corridos é algo que o Abel Ferreira não teve sucesso ainda no Palmeiras. Então existe assim uma pequena obsessão pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está nas prioridades do Palmeiras, sim. Ninguém publicamente vai falar sobre isso. A gente não vai ver, por exemplo, a Leila Pereira falar a obsessão do Palmeiras, o objetivo é o Campeonato Brasileiro. A gente não vai ver o Abel Ferreira falar sobre isso e nenhum dos jogadores, ninguém no Palmeiras. Mas existe sim ali internamente uma pontinha de desejo do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras tem performado, tem sido mentalmente muito forte e tem vencido os adversários num curto espaço de tempo. Ou seja, é um time que é forte, é um time maduro, é um time que sabe fazer, muito bem treinado. E foi assim no Morumbi, conseguindo a vitória fora de casa, numa virada e que deixa o Palmeiras assim consolidado e cada vez líder do Campeonato Brasileiro. E agora tem a Copa do Brasil contra esse rival que é o São Paulo. Mas antes de falar sobre a crise do São Paulo, que se inicia uma crise, pelo menos a torcida, em relação às queixas com o Rogério Ceni, deixa eu falar da Centauro, porque a Centauro sempre tem uma oferta especial para você. E aqui no canal a gente tem a nossa vitrine e você tem o cupom HERNAN10. 10% de desconto para vocês e para aproveitar é fácil. Usa o QR Code ou então o link que está na descrição do nosso canal. Rogério Ceni, mais uma vez, substituições que muita gente questionou, mais uma vez um time que no segundo tempo perde forças, perde competitividade e acaba perdendo a partida. O São Paulo lutou até o fim, o São Paulo brigou, o São Paulo teve competitividade no primeiro tempo. No segundo tempo, não conseguiu ser melhor que o Palmeiras. Até o gol de empate do Palmeiras eram 20 finalizações do Palmeiras contra 12
do São Paulo, ou seja, o São Paulo tinha até menos posse de bola naquele momento. Era um São Paulo acuado, era um São Paulo que via o time adversário, no caso, crescer e ter muito mais volume, e mais uma vez aquela história se repete, né? O segundo tempo do São Paulo sempre muito ruim e o São Paulo acaba entregando o resultado, acaba perdendo a partida. O Rogério ficou assim muito sem palavras depois do jogo, na entrevista coletiva, até falou, olha, é difícil falar, não queria estar aqui, mas é obrigado a estar aqui tendo que dar entrevista e tudo mais. Tentando assim achar alguma resposta em relação a isso, né, dividindo um pouco da culpa com os jogadores e ao mesmo tempo nas redes sociais e o termômetro do torcedor muito em cima do Rogério, muito crítica em cima do Rogério. E eu fui falar com alguns dirigentes do São Paulo, dirigentes importantes, que me disseram o seguinte: nada muda depois dessa derrota, né? Muito pelo contrário, até o papo é, vamos blindar os jogadores, vamos blindar o ambiente do CT da Barra Funda, do externo, para esse jogo de quinta-feira muito importante pela Copa do Brasil, contra esse mesmo rival, o Palmeiras, e o primeiro jogo sendo no estádio do Morumbi e depois o jogo final ou o segundo jogo, né, a decisão de 180 minutos no Allianz Parque. Então, assim, o Rogério até na coletiva falou que não conversou com os jogadores depois do jogo, não teve assim muito o que falar e que vai esperar para conversar depois no CT, mas o que eu pude apurar é que a diretoria sim chamou alguns dos principais jogadores, os chamados líderes, né, para uma conversa, para explicar, para dar uma satisfação, enfim, para ouvir também os jogadores e tentar deixar o ambiente mais calmo, mais tranquilo, focando nesse jogo da Copa do Brasil. A diretoria do São Paulo não pensa em fazer nenhum tipo de movimento, não é um pouco assim do Júlio Casares de tomar a decisão com cabeça quente, é muito do colegiado ali, né, com o Rui Costa, com o próprio Carlos Belmonte, eles conversam muito e sempre tomam decisões ou pensam em alguma coisa pós-jogo no dia seguinte. Então, num primeiro momento, nenhuma mudança em comissão técnica, nada muito drástico. A diretoria do São Paulo vai tentar manter o ambiente do CT blindado e tranquilo para esses jogos da Copa do Brasil. Evidentemente, um insucesso na Copa do Brasil, nesses 180 minutos, aí a história vai ser outra, aí vão tentar repensar, aí as decisões podem ser outras, mas nada nesse momento, depois da derrota no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras em casa, uma derrota que deixou o torcedor revoltado, torcedor inclusive tirando camisa, jogando no gramado, situações assim lamentáveis, mas é um São Paulo que tenta juntar os cacos para essa partida contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E claro, a gente vai acompanhar todo o desenrolar do São Paulo, de uma possível crise ou de um início de foco de crise aqui no canal. E ó, torcedor do Palmeiras, torcedor do São Paulo, não percam essa entrevista que a gente vai exibir ainda hoje aqui no canal, à tarde, terça-feira, com o Lucas Moura. Mas aí, André, o que você vai falar? Torcedor do Palmeiras, o que tem a ver com o Lucas Moura? Ele só defende o Abel Ferreira como técnico da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Vale a pena curtir. E você, torcedor do São Paulo, eu sei que faz falta o Lucas Moura no time hoje, hein? Seria muito bom o reforço. E ele vai falar sobre o futuro, ele quer muito voltar. Inclusive, um jogador importante do elenco do São Paulo pediu para ele voltar. Acompanhe essa entrevista aí que vai ser muito legal no canal ainda hoje. E se você não se inscreveu, não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações, porque todo dia tem muita informação de qualidade para vocês.